Olá pessoal, passando aqui para a gente finalizar a nossa aula da semana passada, onde nós iniciamos o estudo de correlação. E vamos finalizar aqui com algumas dicas de como a gente possa calcular o coeficiente de correlação através do software Excel, e bem como utilizar esses pares de informações para construir um gráfico de dispersão, né, e inserir nesse gráfico a função da reta, bem como o coeficiente de determinação. Aqui nós temos um exemplo genérico de duas variáveis, né, a variável independente, também chamada de x, e a variável dependente, chamada de y, cada qual com um rol de informações, né? O primeiro passo que a gente tem que verificar aqui é: será que existe correlação linear entre essas duas variáveis? E nós vimos na aula passada que para verificar se existe correlação, nós temos que calcular o coeficiente de correlação dessas variáveis. Pois bem, nós vimos que nós temos dois tipos de correlação, né? Nós podemos ter uma correlação positiva quando o R ele é maior do que zero, e nós temos uma correlação negativa quando o R é menor do que zero. Lembrando que o menor valor de R é menos 1 e o máximo ou o maior valor de R é igual a 1. Então nós temos os valores do coeficiente de correlação variando de menos 1 até mais 1. Lembrando que um R igual a zero implica dizer que as variáveis não apresentam correlação entre si. Pois bem, aqui no Excel, se nós aplicarmos uma função, né, lembrando que para inserir a função aqui no Excel, nós temos que colocar o sinal de igualdade e devemos escrever a função que eu quero calcular. Então, se eu coloco aqui igual e escrevo a palavra correl, isso vai me remeter, né, no software, nos algoritmos do Excel, a construção dos cálculos da correlação, né? Então, nós vamos calcular a correlação dessas informações que compõem o nosso banco de dados. E aí, os valores que estão inseridos como valores da variável independente de x, eles estão localizados em células que estão na coluna A, né? Perdão aqui, que estão na coluna A, mais uma vez aqui, igual, correl, abre espaço, coluna A, linha 2, e o último valor está também na coluna A, na linha 6. Né? Eu tenho que colocar um ponto e vírgula aqui para anexar agora os valores das variáveis, da minha variável independente, no caso y, que começa na célula B2 e vai até a célula B6. Posto isso, né, eu aperto Enter e aí eu tenho um valor aqui de 0,99124, que representa aí algo em torno de 99%, né? E o que significa um coeficiente de correlação com esse valor? Significa que as variações sofridas por y são explicadas em 99% pelas mudanças que ocorrem em x. Né? Isso que quer dizer o coeficiente de correlação linear ou a correlação de Pearson. Né? É o quanto que a variável x explica da mudança, da variação do y. Bom, eu já vi que as duas têm correlação. Se eu for plotar, né, se eu selecionar aqui os valores de x e de y, eu posso pedir aqui para o Excel plotar para mim um gráfico de dispersão. E aí, aqui eu tenho que seguir as dicas do nosso querido e estimado professor Dr. Ronieri Olegário, que diz que todos os nossos gráficos, né, eles têm que ser clean, né, eles têm que ser limpos. A gente tem que limpar aqui para que a informação chegue ao nosso leitor da melhor forma possível, né? Então, sem muitas dispersões aqui. Então, clicando com o botão direito em cima da série, né, dos pontos aqui, eu venho, abre essa caixa de diálogo, eu venho aqui em adicionar linha de tendência, aperto. Então, aqui eu já tenho a função que explica a dispersão
né, desses dados. Mais embaixo aqui eu posso então pedir para que o Excel exiba a equação do gráfico, que explica o gráfico, e também que ela possa exibir, né, o valor do coeficiente de determinação. Tá? E aqui a gente tem já então a nossa descritiva desses dados, né? Eu tenho uma reta composta por esses 10 valores, né? Essa reta é explicada por y igual a 2,6 vezes x, que é a nossa variável independente, menos 1,2, certinho? Essa é a função da reta, né? E por que que eu devo calcular, e por que que eu devo conhecer, então, a equação ou a função de uma reta ajustada aí, chamada de regressão? O principal objetivo de se conhecer a equação da reta é porque você pode estimar, você pode ajustar outros valores que não estão no seu banco de dados, tá certo? Que sejam eles da variável dependente ou independente, e assim você pode aumentar o número de informações, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso segundo tutorial, né? E a partir dessa semana, a cada semana a gente vai postando um vídeo acerca aí de facilitar a vida de você acadêmico, de você pós-graduando na análise dos seus dados, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus.